Fala aí, galera! Primeira pré-aulinha comigo desse ciclo de análise combinatória e probabilidade. Hoje eu vou fazer um conteúdo com vocês aqui, mais de curiosidade, tá? Um conteúdo que eu acho bastante interessante, que é o triângulo de Pascal. Eu vou te mostrar o que ele tem a ver com análise combinatória e probabilidade. Bom, na verdade, o que ele tem a ver com arranjo e combinação, especialmente com combinação. Na aula de hoje, você vai aprender o que é a combinação e como é que você vai calcular uma combinação. Por exemplo, uma coisa que vai aparecer na aula é quanto que dá uma combinação de 5 elementos tomados 2 a 2. Isso aqui que eu quero deixar claro o que vai aparecer na aula de vocês hoje. O que quer dizer isso? Uma combinação de 5 elementos tomados 2 a 2. Quer dizer que você vai ter 5 elementos disponíveis que a gente representa pela letra N, e desses 5 elementos disponíveis você vai escolher 2 para montar o seu agrupamento. Da mesma forma, pode aparecer para vocês uma combinação de 7 elementos tomados 3 a 3. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem 7 elementos disponíveis e desses 7 você vai escolher 3 para montar algum agrupamento. O que é isso? De onde que está saindo esses negócios aqui? Vocês vão entender lá na aula, tá bom? O que eu quero mostrar para vocês é qual que é o valor disso. Quanto que dá se eu for resolver essa continha de uma combinação de 5 para 2? O que dá uma continha de combinação de 7 para 3? Qual que é o resultado? Qual que é o valor disso? E o grande lance é que no triângulo de Pascal, que eu vou mostrar para vocês o que ele é, a gente consegue ter o resultado dessas continhas de combinação todas. Todas que vocês imaginarem. Vou colocar só mais um exemplo aqui para a gente chegar daqui a pouco, lá na nossa hora que eu montar o triângulo aqui, para a gente bater o resultado disso daqui. Vamos colocar aqui também a combinação de, sei lá, de 7 para 4. Pronto, isso aqui vai ser legal. Você vai ter 7 elementos e desses 7 você vai escolher 4. Bom, de novo, o que é a combinação em si? Como é que você vai montar essa continha? Você vai aprender na aula. Eu vou te mostrar aqui só o resultado, tá? Que tem uma forma da gente chegar nesse resultado de todas essas combinações aí de uma maneira bem direta. E essa maneira é a seguinte, usando o triângulo de Pascal. Como é que esse triângulo ele é? Ele vai ter aqui na sua primeira coluna uma pá de 1. Primeira coluna dele é só 1. Então aqui, deixa eu ver quanto que eu já fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, ele vai continuar. Ele vai ter uma diagonal para cá, que vai ter só um também. Não é bem uma diagonal, na verdade, né? É como se fosse a hipotenusa do triângulo. O negócio é um triângulo, né? Então, né, não faz sentido falar de diagonal. É que eu falei diagonal, que eu estava pensando num quadrilátero que pudesse aparecer aqui. Mas a ideia, quando a gente está falando de triângulo, é como se fosse a hipotenusa desse triângulo, que ela vai ser uma pá de um também. Então, eu vou colocar o número 1 aqui, aqui. Pronto. E continua também essa hipotenusa ali, só com números uns. E os outros números que vão aparecer aqui no meio desse triângulo, você vai sempre seguir uma regra, que é a seguinte regra. Você vai pegar dois elementos que estão um do lado do outro. Quando você fizer a soma desses dois elementos, o resultado da soma deles vai dar o número que vai estar embaixo deles. Essa que é a regrinha que a gente vai utilizar. A soma de dois números é igual ao número que vai estar embaixo desse camarada aqui. Pessoal, como assim? Vou te dar um exemplo aqui que eu acho que vai ficar mais claro para vocês entenderem. Vamos pegar aqui, ó. Como é que eu vou descobrir quanto que vale esse elemento? Deixa eu fazer até na mesma cor que eu tinha deixado ali. O elemento que vai estar nessa posição. Basta que eu some esse que está em cima dele com esse que está à esquerda do de cima. Quanto dá 1 mais 1? 1 mais 1 dá 2. Então quer dizer que esse elemento aqui, ele vale 2. Correto? Quanto que vai ser esse elemento aqui, por exemplo? Bom, esse cara aqui ele vai ser a soma desse com esse, o que está em cima e o que está à esquerda do de cima. 2 mais 1 dá 3. Então quer dizer que esse elemento aqui ele vai ser 3. Quanto que vai ser esse elemento aqui? Você vai somar esse com esse. 1 mais 2 dá 3. Então aqui vai ser 3 também. E aí você vai seguindo essa regrinha para todo o restante do triângulo. Então, por exemplo, aqui vai ser esse cara mais esse. 1 mais 3 dá 4. 3 mais 3 dá 6. 3 mais 1 dá 4. 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 4 mais 1 dá 5. 1 mais 5, 6. 5 com 10, 15. 10 com 10, 20. 10 com 5 dá 15. 5 com 1 dá 6. 1 mais 6, 7. 6 mais 15, 21. 15 mais 20, 35.
20 com 15, 35 de novo. 15 com 6 dá 21. 6 mais 1 dá 7. E continua nessa regra aí para sempre. Beleza? Legal. Agora, o que a gente vai fazer? Para a gente calcular o valor das combinações, que é o nosso objetivo aqui hoje, você vai fazer o seguinte. Eu vou numerar todas essas linhas e colunas que eu escrevi aqui. Só que tem um porém. A gente começa a numerar do zero. Então, por exemplo, esse camarada aqui, ele não está na linha 1. É como se ele estivesse na linha 0. Tá? A gente começa a contar do zero. Então, eu vou escrever aqui do lado qual que é a linha e qual que é a coluna de cada um deles aqui. Então, vai ficar assim. Esse primeiro aqui, ele está na linha 0. Aqui vai ser minha linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, 6, 7 e assim por diante. Da mesma forma nas colunas. Essa aqui é a coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, 4, 5, 6, 7 e continua. Beleza? E agora você consegue descobrir quanto que vale cada uma dessas combinações, qualquer uma que você quiser, na verdade, né? Mas especialmente essas três aqui. Esse primeiro lado aqui, onde que eu tenho minhas linhas, é onde que está o valor correspondente a N. As colunas é onde estão os valores relativos a P. Então, a gente vai fazer tipo um cruzamento aqui de tipo batalha naval. Por exemplo, se você quiser saber quanto que dá a combinação de 5 para 2, seu N é igual a 5 e P é igual a 2, é só você fazer esse cruzamento aqui do 5 com o 2. N igual a 5, P igual a 2, isso aqui vai dar exatamente 10. Então, isso quer dizer que a combinação de 5 para 2 é exatamente igual a 10. Da mesma forma, combinação de 7 para 3. Você está considerando o N igual a 7 e um P igual a 3. E seria aqui. Isso vai dar 35. Agora, repara uma coisa. Se você notar bem nesse triângulo, você vê que cada linha existe uma simetria. Por exemplo, olha só essa linha 4 aqui. Eu tenho 6 aqui no meio e depois 4, 4, 1 e 1. Tá vendo que ela é simétrica para os lados? Essa linha 5. Eu tenho 10 e 10 aqui no meio, depois 5 e 5, depois 1 e 1. Então, todas as linhas que a gente pega, elas têm uma simetria. A hora que eu fiz a combinação de 7 para 3, deu 35. Peguei N igual a 7 e P igual a 3. Na hora que eu vou fazer a próxima aqui, que é uma combinação de 7 para 4, isso aqui você pode reparar que vai dar exatamente o mesmo valor. Vai dar exatamente 35. Ou seja, só você fazer o cruzamento de novo. N igual a 7 e P igual a 4. Vai dar 35. Quando que acontece isso? Quando que eu vou ter duas combinações que elas vão dar o mesmo resultado? Como é que eu vou saber isso? Eu vou tentar te mostrar com números, que é melhor do que eu colocar aqui algum texto. Se você fizer a combinação de 6 para... Vamos colocar aqui 6. 6 está um número pequeno, deixa eu pegar um número maior. Uma combinação de 8 para 3, ela vai ser exatamente igual do que a combinação de 8 para 5. Vê se você consegue entender a lógica. Se você fizer a combinação de 9 para 4, é a mesma coisa que fazer uma combinação de 9 para 5. Sempre vai dar o mesmo valor. Se você fizer a combinação de 11 para, sei lá, para 8, é a mesma coisa de você fazer uma combinação de 11 para 3. Como é que você vai saber, então, quando você vai ter duas combinações que são iguais, né? Pensando aqui nessa questão dessa simetria. A ideia é muito simples. Ó. Se você está pegando da linha 8, do N igual a 8, por exemplo, que seria minha próxima linha aqui, se você pegar o P de tal forma que a soma deles vai dar 8 também, eles vão ter sempre o mesmo resultado. Repara que 3 mais 5 dá 8. Da mesma forma aqui de baixo. Ó. Se você pegar lá na linha 9, beleza? Então, eu vou pegar aqui minha linha 9, que ela vai estar aqui embaixo. Se você pegar um P igual a 4 e o P igual a 5, repara que 4 mais 5 dá 9 também. Eles vão ter o mesmo resultado. Da mesma forma aqui, 8 mais 3 dá 11. Eles também vão ter o mesmo resultado. Então, por exemplo, vamos ver se você entendeu a lógica. Se eu fizer uma combinação de 15 para 4, esse daqui vai ser igual a combinação de 15 para quanto? O que você acha? A combinação de 15 para 11, correto? Porque 11 mais 4 dá 15.
Agora, por que que isso acontece? Por que que se eu fizer essas combinações, todas vão dar a mesma coisa? Vou te dar um exemplo simples aqui, mas isso vai te ficar mais claro depois da aula, tá? Que é o seguinte, a combinação, quando você calcula uma combinação dessas, vamos pensar aqui nessa de 8 para 3, combinação de 8 para 3. Qual que é a lógica disso? A lógica disso é que você vai ter lá 8 elementos disponíveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você tem 8 elementos disponíveis e desses 8, você vai escolher 3 para montar o seu grupo, beleza? Então, você vai escolher 3. Então, vamos supor que eu escolhi esse, esse e esse para montar meu grupo, tá certo? Você concorda que isso é exatamente a mesma coisa de eu escolher 5 para não pertencerem ao meu grupo? Por exemplo, se eu escolhi dos 8 esses 3 para pertencerem ao meu grupo, automaticamente os outros 5 não estão pertencendo. Então, eu poderia fazer essa mesma lógica de fazer uma combinação para escolher os que não pertencerão ao grupo. Ou seja, se eu escolher esses 5 aqui para não pertencerem ao grupo, é a mesma coisa de eu escolher aqueles 3 para pertencerem, porque na hora que eu escolho os 3 que pertencem ao meu grupo, automaticamente os outros 5 já não vão pertencer. Por isso que se eu escolher 8, aliás, se eu escolher de 8 objetos, 3 para estarem no meu grupo, é a mesma coisa de eu escolher, dentre meus 8 objetos, os 5 que não estarão no meu grupo. Então, isso vai sempre dar o mesmo resultado ali. Mas depois da aula de hoje, isso vai ficar mais claro para vocês. Tá ok? Então, isso aqui é um triângulo de Pascal. Só para a gente fechar, vamos fazer mais um exemplo? Quanto que vai dar aqui uma combinação, se você precisar calcular, de 6 para 2? Olhando lá no triângulo. Quanto você acha que vai dar isso aqui? Uma combinação de 6 para 2. Rapidinho. 15, né? Só você fazer o cruzamento. Ó, de 6 para 2. A hora que você fazer esse cruzamento, essa combinação vai dar exatamente 15. Beleza? Então é isso aí. Valeu, obrigado e até mais.